Diziam que era muito dinheiro para um jogador que não sabia nem passar a bola. Um desperdício, um erro, mais uma contratação que jamais justificaria o investimento. Assim foi recebido Moisés Caicedo quando chegou ao Chelsea, julgado antes mesmo de pisar em campo, alvo de piadas da imprensa inglesa, alvo de críticas ferozes dos torcedores e motivo de preocupação até em sua própria terra natal, o Equador, onde muitos temiam ver a maior promessa do país fracassar. Mas o que ninguém percebia era que Caicedo já havia convivido com a sombra, já havia sentido o peso da adversidade, e por isso sabia como lutar para voltar à luz. Hoje, a realidade é impossível de ignorar. Moisés Caicedo é o coração que mantém o Chelsea vivo, o melhor volante defensivo da Europa na atualidade e o jogador mais importante de toda a temporada dos Blues. Mas sua história não começou em Stamford Bridge, nem nos holofotes da Premier League. Antes de ser um dos jogadores mais caros da história do campeonato inglês, Moisés foi apenas um menino descalço correndo pelas ruas de terra de um bairro humilde, chutando uma bola improvisada feita de trapos e sonhando com uma camisa que parecia inalcançável. Ele cresceu sem luxos, mas com uma fome que não se apaga até realizar um sonho. Sua primeira escola foi a rua, seu primeiro campo foi um terreno empoeirado e seus primeiros chuteiras foram herdados de 5 irmãos mais velhos. Com apenas 13 anos, bateu na porta do clube que mudaria para sempre sua trajetória, o Independiente del Valle. Muito mais que uma fábrica de talentos, aquele clube equatoriano era um verdadeiro laboratório tático, onde não apenas se ensinava a jogar, mas também a pensar, a resistir e a suportar as dificuldades. Caicedo absorveu tudo como uma esponja. Atuava como volante, mas também desempenhava funções de construção e até de chegada ao ataque. Físico, técnico, inteligente, mas acima de tudo, obcecado em melhorar. Era sempre o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Seus treinadores diziam que ele era o equilíbrio do time, mas entre os colegas ganhou outro apelido, o Kanté equatoriano. Mesmo a milhares de quilômetros de Londres, já havia quem acreditasse que seu destino seria inevitavelmente a Premier League. Cada passo dado por Moisés não era apenas por ele. Jogava por sua família, por seu futuro e por seu país. Essa mentalidade logo o levou ao Brighton, um clube que revolucionava a Premier League sob o comando de Roberto De Zerbi. Ali, Caicedo não só apareceu, mas se tornou essencial. Era o motor de uma equipe que se destacava pela intensidade e pelo rigor tático. Jogava no limite, recuperava bolas, distribuía passes, quebrava linhas, tudo isso com apenas 21 anos. Sua parceria com Alexis Mac Allister era uma aula de sincronia. Enquanto Moisés fazia o trabalho pesado e silencioso, o argentino brilhava com mais liberdade. Foi justamente no Brighton que ele mostrou ao mundo o tamanho do seu talento. Contra o Liverpool, anulou Salah. Diante do Manchester United, sufocou Bruno Fernandes. Contra o Arsenal, transformou cada contra-ataque em arma letal. Até diante do PSG, conseguiu dominar o poderoso meio-campo parisiense. Terminou como um dos jogadores com maior número de recuperações por jogo em toda a liga e, ao mesmo tempo, com baixíssimo índice de faltas cometidas. Isso não é apenas talento, é disciplina, inteligência e maturidade rara para alguém tão jovem. Não à toa, gigantes da Europa entraram na disputa: Liverpool, Arsenal, Bayern de Munique. Todos o queriam. Mas havia um clube que não só o desejava, como precisava desesperadamente dele: o Chelsea. Após a saída de Kanté, os Blues estavam sem um jogador capaz de dar equilíbrio ao meio. Nem Enzo Fernandes, nem Gallagher, nem Palmer tinham o perfil para sustentar a base do time. O Chelsea estava desorganizado, instável e emocionalmente frágil. E Caicedo era o único que reunia físico, técnica e mentalidade para se tornar a âncora de um projeto em ruínas. Quando o Chelsea decidiu pagar uma fortuna por ele em agosto de 2023, as críticas vieram como um furacão. Chamaram-no de supervalorizado, de aposta sem sentido. Mas o tempo provaria que o investimento não era apenas pelo presente, mas pelo único futuro possível que poderia segurar o Chelsea de pé. O problema é que, quando chegou, Caicedo não encontrou um clube, encontrou um incêndio. O Chelsea vinha de sua pior temporada em mais de 20 anos, 12ª colocação na tabela, fora das competições europeias, sem identidade, sem rumo e com um elenco lotado de jogadores, mas vazio de líderes. Em menos de um ano, mais de 20 contratações foram feitas, 4 treinadores passaram pelo comando e o vestiário estava mergulhado em um silêncio incômodo de quem não sabia por que nem para quem jogava. Caicedo foi lançado nesse cenário caótico como uma espécie de salvador improvável. Não era o artilheiro, não era o craque midiático. Sua função, em teoria, era apenas recuperar bolas. Mas havia uma pressão imensa.
E nos primeiros jogos, parecia que o desastre era inevitável. Pochettino não conseguia montar um time equilibrado, a parceria com Enzo Fernandes não encaixava e a torcida já começava a perder a paciência. Onde estava o coração do Chelsea? Quem iria assumir a responsabilidade quando o time desmoronava? E foi justamente nesse abismo que Caicedo começou a se erguer. Não com discursos ou gestos de liderança, mas com trabalho silencioso. Ele não pedia holofotes, apenas fazia o que sempre soube fazer: correr por todos, cobrir os buracos, vencer batalhas invisíveis. Aos poucos, enquanto os flashes estavam em outros nomes, ele foi reconstruindo o Chelsea de dentro para fora. Não houve um único momento viral, não houve uma jogada mágica que mudou tudo de repente. O que houve foi constância. Pochettino, em busca desesperada de equilíbrio, começou a perceber que sempre que precisava, Caicedo estava lá, no lugar certo. Se Chilwell avançava demais, ele cobria. Se um zagueiro vacilava, ele compensava. Se Enzo errava, Caicedo corrigia sem reclamar. Sem pedir atenção, foi se tornando a peça que todos observavam antes de agir. Gallagher olhava para ele antes de pressionar, os zagueiros se sentiam mais seguros sabendo que ele estava à frente. O Chelsea ganhou serenidade porque tinha em campo alguém que jogava para o time, e não para si mesmo. As estatísticas, então, começaram a falar por si. Mais recuperações por partida que McAllister, mais precisão em passes longos que Declan Rice, mais coberturas bem-sucedidas do que qualquer outro volante da Inglaterra. Mas, além dos números, havia algo ainda mais importante: a sensação de que, com ele em campo, nada estava perdido. E na temporada mais turbulenta do Chelsea nos tempos modernos, o jogador mais jovem foi o mais maduro, o mais discreto foi o mais indispensável. O suposto supervalorizado se transformou no coração azul do time. Seu ritmo não era apenas o do futebol inglês, era também o dos sons e danças do Equador, o San Juanito, o albazo, a marimbá. Os números finais da temporada 2024-2025 não deixam dúvidas. Moisés Caicedo foi eleito o melhor jogador do Chelsea, escolhido por seus próprios companheiros. Primeiro em recuperações, top 3 em interceptações, segundo em duelos defensivos vencidos em todo o campeonato. Superou Rice em lançamentos longos, Bruno Guimarães em progressões de bola, e jogou mais minutos do que qualquer outro atleta do elenco. Em um clube onde lesões, rodízios e inconstâncias eram regra, Caicedo foi a exceção, estava sempre lá, sustentando um time que por várias vezes parecia prestes a ruir. Fora de campo, sua essência humilde se manteve intacta. Filho de uma mãe que lavava roupas de vizinhos para sustentar seu sonho e de um pai que lhe comprou as primeiras chuteiras com o dinheiro de um dia inteiro de trabalho, Moisés nunca esqueceu de onde veio. Continua ajudando sua comunidade, financia projetos esportivos em Santo Domingo, organiza torneios infantis e sonha em inspirar outras crianças a acreditarem que também podem chegar. Quando voltou ao Equador recentemente, foi recebido com honrarias, recebeu as chaves da cidade e o Prêmio Sheila de Ouro, reconhecimento máximo por sua contribuição ao esporte nacional. Ele, que foi taxado como a pior contratação, hoje é a solução. Ele, que foi visto como um problema, hoje é a base de um Chelsea que sonha em voltar ao topo. E a pergunta que fica é: será que Moisés Caicedo conseguirá levar os Blues a conquistar títulos ainda maiores? Será que ele será capaz de levantar a Premier League em uma das temporadas mais competitivas da história? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o futebol mundial.